Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as denúncias contra o médium João de Deus por abuso sexual. Entrevisto a promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Silvia Chaquian, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Muito obrigada, doutora Silvia, por estar conosco. Eu que agradeço. Bom, esse caso gerou uma perplexidade internacional. Sim. Né, por se tratar de uma pessoa de imagem pública muito conhecido e tendo esse lado religioso, místico, de milagres, de curas, etc., a coisa se expandiu muito. Quando foi que começaram a chegar as denúncias ao Ministério Público aqui em São Paulo? A partir de sexta-feira, nós já começamos a receber alguns relatos e isso se intensificou no final de semana. Segunda-feira, muitos relatos e eles continuam chegando. Essa semana foi de colheita, porque eu queria deixar claro que a tarefa, a função do Ministério Público de São Paulo e dessa força-tarefa que foi criada é de colheita desses depoimentos dessas mulheres que se dizem vítimas desses episódios de violência sexual e que moram em São Paulo. E isso vem acontecendo também nos outros estados. Todo o material, toda a prova colhida é remetida para o Ministério Público de Goiás, que é o competente, que tem a atribuição legal para investigação e ajuizamento das medidas cabíveis, penais, cíveis e acautelatórias. Sim. Quer dizer que todo o material que vocês, as denúncias que receberem, as investigações que fizerem, vocês remetem todo esse material para Goiás. Todo o Ministério material. Público de Goiás. E é importante ressaltar que essas vítimas, as oitivas têm sido agendadas. Ao longo dessa semana já foram ouvidas 20 mulheres, oitivas que são gravadas com preservação do sigilo dessas mulheres. É importante enfatizar isso porque a gente sabe que o medo, a vergonha, isso é um padrão, né? Muitas vezes que acaba silenciando vítimas desse tipo de violência. Então, que essas mulheres que queiram reportar ao Ministério Público qualquer informação sobre o caso, podem procurar o Ministério Público de São Paulo com a garantia de que o sigilo será preservado. Bom, agora são as próprias mulheres que estão procurando o Ministério Público de São Paulo ou são maridos, familiares, companheiros? Também, como está acontecendo? Nós também tivemos relatos de maridos, relatos de testemunhas que querem contribuir porque sabem de informações que podem contribuir para as investigações, mas na grande maioria das vezes são mulheres. As próprias vítimas? Vítimas que dizem: eu esperei anos por esse momento, eu espero há muitos anos a oportunidade de poder falar sobre o abuso, abusos que aconteceram há muitos anos. Em alguns casos não há mais nada para ser feito em termos de processo criminal. Porque mas já prescreveu? Prescreve? Alguns casos sim, muito antigos, mas ainda assim essas mulheres dizem: eu preciso falar. Porque naquela época eu acreditei que fosse um caso pontual, que fosse só comigo, eu não tive forças para reagir, eu imaginei que não seria acreditada no meu relato. Não queria que ninguém soubesse também. Eu tive medo, eu tive vergonha, eu tive culpa. Há relatos nesse sentido. Obviamente que eu não posso dar detalhes das oitivas dessas mulheres porque tudo isso está sob sigilo, mas há um padrão que é muito próprio da violência sexual de uma maneira geral, que é o silêncio, que é o medo, que é a vergonha, que são essas mulheres que se sentem de alguma forma culpa. Há relatos de mulheres que se sentiram hoje culpadas por não terem falado antes. Então, é o que a gente chama de efeito cascata, quando uma vai encorajando a outra a falar, porque aí elas compreendem que não estão sozinhas naquela fala e que, portanto, serão acreditadas na sua E as palavra. vítimas são sempre mulheres? Há casos de abuso sexual com homens, com rapazes também? Nós Nesse não caso? tivemos, em São Paulo, nós não tivemos notícia de relatos de homens e em São Paulo ainda não ouvimos crianças e Ministério Público de outro estado? Não tem notícia de que tenha havido? Maria Lídia, não tenho conhecimento, não. Só de mulheres. De mulheres. Bom, agora a outra questão, essas denúncias
elas seguem um mesmo padrão, elas descrevem um comportamento semelhante ou são situações que variam muito? Sem entrar nos detalhes das oitivas, mas há, sem dúvida, isso já foi inclusive mencionado na mídia, um padrão desses relatos, e chama a atenção que são mulheres que não se conheciam, são mulheres que não se conhecem, que não têm relação. Quer dizer, não combinaram, vamos lá falar tudo isso. Absolutamente não. São mulheres que vêm de várias partes de São Paulo, do estado de São Paulo, e que apresentam um padrão no seu relato, de um mesmo modus operandi, e um relato de muita credibilidade, com muito sofrimento. E mulheres que acabaram sofrendo, dizem que ter sofrido esse tipo de violência na situação de maior vulnerabilidade de suas vidas, né? Quando procuravam a cura por uma doença, ou uma doença própria, ou do próprio filho, a doença de um familiar. Então, nessas circunstâncias, e isso eu acho que torna esse episódio mais sórdido e que chama a atenção, que é a manipulação e o aproveitamento da fé do ser humano, né, e da condição de vulnerabilidade mais extrema, que é de uma pessoa doente, da fragilidade emocional também, né? Além da física, a emocional. De pessoas que já recorreram, por exemplo, à medicina tradicional, mas não há mais nenhuma resposta, não há mais nenhuma medicação, nenhum tratamento. Então ali é o último recurso, a última esperança, né? Doutora Silvia, é interessante o seguinte, né? É interessante que a senhora usou agora essa expressão assim, da sordidez da coisa, né? Sórdido, que eu acho que é o sentimento, mesmo quem não tenha encontrado a palavra, agora ela foi verbalizada. Mas o médium João de Deus nega tudo. O advogado dele, que é muito competente, Alberto Toron, muito conhecido, diz que João de Deus está indignado e que ele se colocou à disposição da justiça e para o que for necessário, etc. e tal. Agora, tem muita gente que já tem uma repulsa pelo caso e tal, já julgou e já condenou. Exatamente. Mas tem muita gente que não acredita que isso possa ter acontecido, não obstante, eu vi hoje o número de Goiás, o Ministério Público de Goiás, dizendo que tem 258 denúncias lá. Aqui em São Paulo, quantas? Aqui já ouvimos, há muitas notícias, eu não tenho nenhum número, porque elas não param de chegar de todas as formas, por e-mail, redes sociais, mas 20 mulheres já foram ouvidas, já temos ouvidas, quer dizer, aí já é o trabalho, não é só denúncia. Não é só denúncia. Que vocês já ouviram. São casos ouvidos, formalizados, de mulheres querendo justiça. Querendo justiça. E aí, essa cautela, essa resistência em aceitar como verdadeiras essas denúncias, isso é previsível? Quando o personagem central, alvo das denúncias, é alguém de imagem pública, muito conhecido, e no caso com aura religiosa? Infelizmente, né, Maria? É previsível isso? As pessoas assim, já se apressam a julgar essas mulheres e desacreditar dos relatos dessas mulheres. E a grande verdade é que esses relatos eles devem ser investigados, e isso é a função do Ministério Público de Goiás. Mas o desacreditar das mulheres tem mais a ver com a fé e a religião e a crença naquele líder religioso, ou é uma coisa do machismo da sociedade brasileira? Também está atrelado a um descrédito da palavra da mulher na nossa sociedade, ainda tão patriarcal, machista. Isso, sem dúvida, infelizmente, é um padrão nos crimes sexuais, nos crimes de violência doméstica, por exemplo, né? Como a sociedade desacredita, julga moralmente essas mulheres, analisa a reputação dessas mulheres. Alguns argumentos do tipo, mas eu frequentei, por exemplo, a casa, eu tive contato com aquele homem e eu nunca sofri um abuso, como se o abusador fosse 24 horas por dia abusador e praticasse abuso contra todas as mulheres. Eu já ouvi esse tipo de argumento. Isso é um equívoco muito grande, Maria Lídia, porque a grande verdade é que ele escolhe as suas vítimas. Isso eu falo dos autores de violência contra a mulher de uma maneira geral. Não é porque ele não praticou contra você que você vai desacreditar do relato daquela mulher, né? E é importante compreender a dificuldade de provas também, porque há muita essa noção de que quais são as provas, mas de que provas nós estamos falando, se nós estamos tratando de um abuso que acontece pela sua própria natureza, na clandestinidade. Mas aí é interessante essa questão das provas, sem dúvida, porque é um argumento recorrente também, e o Ministério Público acredita apenas nas palavras, num relato, ou o Ministério Público
precisa, para encaminhar para a justiça, a denúncia de algo mais consistente? Sem dúvida, a palavra da mulher em crimes de violência de gênero, de uma maneira geral, é prova. Porque nesse caso é muito difícil ter testemunha, não tem, há né? vestígios físicos, não há contribuição de laudo sexológico, laudo pericial, não há testemunhas presenciais, há testemunhas indiretas, mas não presenciais, mas sem dúvida, o que robustece ainda mais o conjunto probatório é o fato de que são muitos relatos semelhantes. Isso é um indicador consistente? E isso é um sinal de que aquela palavra da mulher não está isolada naquele contexto. Quando você tem muitas mulheres que não se conhecem, narrando procedimentos, modus operandi muito semelhantes e com detalhes que eu não posso dar, mas que são muito semelhantes, que se repetem, um padrão de comportamento, isso é muito forte, não se conhecem. Agora, chama atenção também as consequências desse tipo de violência para uma mulher, né? E é impressionante porque a gente aqui está falando de abusos muitos que aconteceram há muitos anos e essas mulheres reportam os traumas, os reflexos a curto prazo, mas também a longo prazo. Há mulheres que tiveram a vida destruída, né? E isso é muito significativo. Mulheres que tiveram dificuldades de se relacionar após esses abusos, de maridos que deixaram essas mulheres porque não acreditaram nesses relatos. Quer dizer, sempre aí a impressão, você que seduziu, que criou a circunstância favorável a acontecer o que aconteceu. E aí né? todo o machismo da nossa sociedade que ainda tem uma dupla moral para julgar o comportamento da mulher, né? Então é um caso muito emblemático e que precisa ser investigado, analisado com muita cautela, com muito cuidado. Sim. Agora, o Ministério Público, você deixou muito claro que a repetição da denúncia por pessoas que nunca se viram, o padrão descrito, se repetir em diferentes denúncias feitas por diferentes mulheres, por isso como indicador consistente. Exatamente. Que faz parte do material que o Ministério Público deverá encaminhar para o Ministério Público de Goiás. Exatamente. Tem algum outro elemento que fortaleça a credibilidade, a veracidade, na veracidade das denúncias? As testemunhas que essas próprias vítimas estão mas tem indicando. Testemunha? Testemunhas que não são presenciais, mas são testemunhas que na época, por exemplo, elas reportaram. Algumas mulheres, muitas se calaram, silenciaram por medo, vergonha, mas muitas chegaram a tentar buscar ajuda, denunciar. Se abriram com alguém, desabafaram. Há mulheres que procuraram um psicólogo, iniciaram uma terapia. E esses profissionais, eles comparecem e eles fazem relatos também? Sem dúvida, todas essas pessoas deverão ser ouvidas. Então, todos esses relatos, tudo isso compõe um conjunto de provas, né? Sim, sim. Bom, aí tem a outra coisa. Foi feito um pedido de prisão preventiva contra o médium João de Deus pelo Ministério Público de Goiás, e esse pedido está nas mãos de um juiz, que parece que é um juiz substituto, ainda não houve a avaliação dele. O advogado diz que ele está à disposição da justiça. É um caso de prisão preventiva? Por quê? Eu não tenho como fazer essa análise, eu não tenho conhecimento, porque essa não é a atribuição do Ministério Público de São Paulo, mas o Ministério Público, acredito eu, tenha fundamentado muito bem esse pedido dessa medida, desse pedido de prisão, né? Não se pede, o Ministério Público não pede. Mas seria para que o alvo das denúncias, a pessoa não repita o procedimento ou por interferir no trabalho da justiça? Qual a razão para ir preso agora? São muitos os elementos que o Ministério Público pode ter utilizado para fundamentar o pedido de prisão. A garantia da ordem pública, né? A garantia da instrução criminal, esse é um outro requisito de decreto de prisão preventiva, o fato da atividade da casa estar ainda, a casa estar em atividade. Há muitas vítimas ainda que não foram ouvidas, há muitas testemunhas para serem ouvidas, então há toda uma preocupação mesmo com a garantia
boa produção dessa instrução. E isso deve ter sido preocupação do órgão competente, do Ministério Público de Goiás, para ter feito esse pedido. Esse caso tem semelhanças com aquele caso do Roger Abdelmaci. A gente olhando de fora fica com a impressão, quando uma mulher teve a coragem, as demais mulheres que foram alvo também daquelas ações criminosas tiveram também, se encorajaram a formalizar denúncias, os maridos ao lado delas e tudo isso. Então, muito do que você descreveu agora, do sofrimento dessas pessoas, nós já vimos naquele outro caso, e um caso que teve uma condenação de 180 anos, etc., que foi muito sério. Num caso como esse, com essas características, se houver, de fato, um acolhimento da denúncia do Ministério Público pela Justiça, por quais crimes essa pessoa, João de Deus, pode ser acusado? Eu acho que a grande semelhança aí está nesse efeito cascata dessa quebra de silêncio coletiva, né? Isso é muito presente nos relatos que inclusive foram divulgados na mídia dessas mulheres, né? De que demoraram anos e aí uma fala e encoraja todas as demais. Mas há uma gama aí de comportamentos delituosos que vão ser investigados, né? Crimes de natureza sexual, vários, de estupro à importunação sexual, a posse sexual mediante fraude, há uma série, e aí é um trabalho muito delicado do Ministério Público de Goiás de analisar toda essa gama de relatos que essas mulheres reportam nos mais diversos contextos, porque há mulheres que foram abusadas mediante emprego de violência física, outras de violência de grave ameaça, outras estavam impossibilitadas de reagir. Isso é uma outra tipificação no nosso Código Penal. Menor de idade também, né? Menor de idade, é o chamado estupro de vulnerável, né? Quando é que acontece o estupro de vulnerável? Quando a vítima não tem possibilidade de reação por qualquer causa, né? Ou porque está sob efeito de alguma substância, ou porque realmente há ali uma condição que impeça essa mulher de consentir o ato sexual ou reagir. Então, toda essa análise dessas violências narradas por essas mulheres vão ter que encontrar uma tradução no Código Penal nas figuras típicas. E é um exercício delicado, influi aí quantas vezes esses abusos aconteceram, o contexto, a condição física e psíquica de cada vítima, tudo isso influencia. Agora, e a questão de pessoas do entorno, que tem havido relatos também de que pessoas ali do entorno, onde trabalhava o médium, que é chamado de João de Deus, que tinham noção de que quando ia para tal quartinho, para tal sala, que as coisas desse tipo pudessem estar acontecendo. Isso tipifica uma cumplicidade e essas pessoas poderão também ser denunciadas se eventualmente foi conversado, alguém conversou com elas e elas nada fizeram e continuaram acobertando? Elas são cúmplices? Essa é uma questão delicadíssima e que deve ser investigada. Todos esses relatos que foram divulgados na mídia nesse sentido colocado por você devem ser investigados para apurar a responsabilidade de todos aqueles, né, que eventualmente tenham participado ou contribuído para esses episódios, se forem ao final demonstrados que de fato aconteceram. Então, é uma questão ali de prova. Todo relato deve ser investigado. Certo, doutora Silvia, só encerrando uma observação, comparando com tempos passados, que as mulheres estão adquirindo a coragem de enfrentar o julgamento da sociedade, que previsivelmente elas já sabem que poderá não ser favorável a elas, e ter a coragem de romper o silêncio e de denunciar, formalizar a denúncia, respeito às instituições, confiança e se exporem com coragem. Isso é admirável, isso aí é um avanço. Né, na nossa sociedade, é um avanço, é uma conquista também de vocês, do Ministério Público, que trabalham, né, nesse sentido, que as mulheres se sintam amparadas. Perfeito. Vocês não estão sozinhas, nós não estamos sozinhas. Perfeito, né? Esse tem sido o nosso trabalho de encorajamento dessas mulheres. E eu agradeço muito sua esclarecedora entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço.